Povo brasileiro, irmãos cearenses, amigos e amigas. Domingo, 3 de maio de 2020. Chegamos, infelizmente, à marca de 101.147 casos confirmados de coronavírus no Brasil. Isso mesmo, casos confirmados, mais de 100 mil brasileiros. E 7.025 destes, ou seja, mais de 7 mil brasileiros, já perderam a sua vida por conta do Covid-19. Pois muito bem, no dia de hoje, se não bastasse esses números estarrecedores, o presidente da República participou de um ato político, mais um comício que ele realizou. E o presidente da República fez as seguintes afirmações: atentai bem para a gravidade. Chega de interferência. Não vamos admitir mais interferência. Acabou a paciência. O povo está conosco, as Forças Armadas também estão ao nosso lado e Deus acima de tudo. Chegamos no limite, não tem mais conversa. Como pano de fundo de todo esse discurso, mais uma vez tivemos jornalistas agredidos, cresce a intolerância, e a palavra que eu tenho para dizer, presidente, se esta mensagem por um acaso chegar a você, eu acho pouco improvável, mas que ela tenha pelo menos o poder de chegar aos amigos mais próximos, é que a paciência que se esgotou foi a paciência da sociedade. A sociedade não aceita mais, está entregue à própria sorte. Um navio que não tem um comandante. Existem 30 pedidos de impeachment ao presidente da República nas mãos do presidente da Câmara. E eu tenho tido uma postura ponderada, sabe? Porque esse é um processo traumático, mas não dá mais. Eu já tenho 4 parentes que foram infectados pelo coronavírus. Como eu, todas as famílias aos poucos estão tendo esse infortúnio. Graças a Deus, nenhuma vítima fatal. Mas isso é uma preocupação enorme. Minha mãe é do grupo de risco. Eu tenho uma filha que é o amor maior da minha vida. Então a paciência que se esgotou, presidente, como muito bem frisou o nosso colega presidente nacional da OAB, foi a paciência da sociedade. E se o senhor não tem a grandeza de renunciar, que seja aberto imediatamente o processo de impedimento, a bem das vidas que ainda podem ser salvas. Chega! O governo investe na crise política sem fim, porque é um terreno que ele consegue dividendos com a ala radicalizada da sociedade, em meio a uma pandemia. Inadmissível. Os militares, por saberem, o generalato, por saber do apoio dessa ala radicalizada, eles preferem tutelar o presidente, mas mantê-lo lá pela possibilidade de ter mais 4 anos. Mas imaginem, povo brasileiro, mais 4 anos desse desgoverno. Imaginem as ameaças constantes. O que o presidente fez aqui foi uma ruptura institucional. Para quem tinha alguma dúvida, eu apelo inclusive para os amigos de bom coração, de boa fé, que por N motivos tiveram críticas ao governo do PT e que por um descuido, por um acidente na sua trajetória, apoiaram esse desgoverno, apoiaram essa candidatura, esse acidente na história do Brasil. Meus amigos, o tempo urge. Todos os dias nós estamos perdendo vidas.
E as recomendações são claras, de não aglomeração, de distanciamento social. O presidente da República hoje, com o seguidor ao seu lado, empunhando a bandeira dos Estados Unidos e uma bandeira de Israel, que até isso é um entreguista, não tem nada de nacionalista. O presidente fez mais um comício, as pessoas se abraçando, proliferando, contagiando. O exame dele, inclusive, que ele faz todo um esforço de não ser transparente com a sociedade. Uma comitiva que 23 pessoas se infectaram, menos ele. Então, a paciência que se esgotou, Jair Bolsonaro, não foi a sua, foi a da sociedade brasileira. E se você não tem a grandeza de renunciar, se você é minúsculo, se você envergonha internacionalmente o Brasil, os brasileiros que antes se orgulhavam desse país, não por conta de liderança A ou liderança B, eu não estou fazendo a politicagem que você faz, não. Os brasileiros que se orgulhavam desse país, hoje são questionados lá fora o que foi que aconteceu com o Brasil. Como vocês deixaram esse acidente na história do Brasil? Então, Rodrigo Maia, chega de nota de repúdio, chega de tweet politicamente correto. Você tem 30 pedidos embasados, fundamentados, dos diferentes estratos da sociedade, com argumentos relativos a possíveis crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente. Coloque o processo de impedimento para frente. Honre o cargo que ocupa. A paciência da sociedade se esgotou.